Você também tem dificuldades em cálculo estequiométrico? Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje você vai ter dicas sobre cálculo estequiométrico, estequiometria. Mas antes das dicas, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Leonardo Lima, sou professor de Química e esse espaço aqui foi feito para você aprender, treinar e revisar essa ciência incrível, tá bom? Veja só, o cálculo estequiométrico, que é a base das contas da química, né? Onde tiver cálculo estequiométrico tem química e vice-versa. Ei, é fácil, mas você precisa treinar, você precisa. Não é só fazer essa questão que eu vou estar fazendo aqui, você tem que fazer várias para você ir pegando. E às vezes os livros, né, não tem essa preocupação de você fazer uma mais fácil, depois uma mais difícil, e assim aumentando gradativamente a dificuldade. Foi por isso que eu criei um e-book com todas as habilidades de estequiometria. Esse que você está vendo aqui, ó. Eu separei todas as habilidades, todos os subtópicos de estequiometria. Aí eu separei por ordem gradativa. Primeira questão é mais fácil, a segunda é um pouquinho mais difícil, a terceira também, até chegar no nível dos vestibulares e do Enem. Tá certo? Tem todas as habilidades, ó. Cálculo estequiométrico com mol, massa, moléculas, átomos. Depois tem grau de pureza, rendimento, reações consecutivas, reagente limitante e reagente em excesso. E lá no final eu coloquei as questões do Enem de 2010 até a última aplicação. Então, todo mundo que já adquiriu esse material aqui, no próximo Enem que vai acontecer, aí eu já vou colocando as questões de estequiometria lá e o pessoal vai atualizando, tá? Se você ficou interessado nesse material, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você adquirir, tá bom? Vamos lá, vamos aprender esse negócio que você vai ver que é fácil. Vamos ler. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura, vai interpretar de quem ele está falando na reação química, certo? Mas como tem uma reação química, é o que diferencia cálculo estequiométrico do cálculo químico. O cálculo estequiométrico tem que ter uma reação química. Ela pode estar explícita aqui ou você precisa montar ela. Depende da situação. Tá bom? Então a primeira coisa que você vai fazer é olhar se essa reação está balanceada. Porque se não estiver balanceado, você vai fazer tudo errado. Então bora começar pelo balanceamento. Ó, um SB aqui. Aqui tem dois, ó. Timônio, tá? SB. Aí eu vou colocar dois aqui, tá? Pra ficar igual, ó. Dois aqui, dois SB, dois SB. Aí aqui eu tenho quantos cloros? Ó, 2 vezes 3, 6. 6 cloros. Vou colocar um 6 aqui. Pronto. Quem é que eu posso ir agora? Agora eu vou para o hidrogênio. No balanceamento, o O é o último, o hidrogênio é o penúltimo cara que você vai olhar, certo? Ó, eu tenho dois hidrogênios aqui e aqui eu tenho 6 hidrogênios, tá vendo? Aí eu vou colocar 3 aqui, 3 vezes 2 dá 6. Aí o oxigênio, ó, 3 oxigênios aqui, 3 oxigênios aqui. Reação está balanceada. Pronto, tá pronto para você começar a fazer a leitura e ver que esse negócio é fácil. Vamos lá, o que, é que você vai fazer? Você vai ler o texto, certo? No texto vai estar falando das substâncias que estão nessa reação química, tá bom? Aí o que, é que você vai fazer? Você vai se preocupar com duas coisas: com quem ele deu a quantidade, com quem ele perguntou pela quantidade. É um lance de interpretação mesmo, tá bom? O texto te ajuda a você identificar quem é quem. Porque às vezes o pessoal fica, mas eu não sei quem é o ácido clorídrico, o ácido fúrico. O texto vai te ajudar a você descobrir. Não tem como errar, não. Tá? Vamos lá. Quem ele deu a quantidade, quem ele perguntou pela quantidade. Esse é o segredo dessa primeira habilidade do cálculo estequiométrico. A reação entre o cloreto de antimônio 3, que é esse negócio aqui, ele já deu a massa molar, certo? E a água, pronto, calma. A reação entre o cloreto de antimônio, ou ele aqui, tá vendo? E a água, tá vendo? Então, se é reação, tem que estar antes da seta. Resulta na formação, ou seja, está depois da seta, o que ele vai falar agora, de óxido de antimônio 3, ou ele aqui, ó, óxido de antimônio
Óxido, dois elementos, um deles é o oxigênio, o mais eletronegativo, certo? E o cloreto de hidrogênio gasoso. O cloreto de hidrogênio gasoso é o ácido clorídrico, também posso chamar de cloreto de hidrogênio. Ele aqui, ó. Conforme a representação na equação não balanceada. Ele foi bonzinho, já disse que não está balanceada, mas nossa obrigação é olhar se está balanceado, tá certo? Ó, vamos lá. Tem pergunta nesse textinho aqui que eu li? Não. Tem quantidade? Não. A única quantidade que ele deu é a massa molar, mas isso não é a quantidade que vai relacionar com as substâncias, tá? Que vai estar perguntando, olha, quando eu usar isso, eu vou usar quanto do outro? A gente vai ver isso aqui agora, com certeza. A uma certa massa de cloreto de antimônio, ó, presta atenção, a uma certa massa de cloreto de antimônio, certo? Não me falou a quantidade, só citou uma certa massa. Então, não usa cloreto de antimônio ainda. Foram adicionados 162 ml de água. Ó, eu tenho uma quantidade aqui de água, certo? Aí, ó, tá falando da água. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai montar uma fração. Ó, já coloquei aqui a reação balanceada, certo? Eu vou colocar aqui, ó, H2O. E eu vou pegar esse número daqui, vou colocar ele aqui em cima. Ele vai ser o numerador da minha fração. O denominador da minha fração vai ser o que ele diz no texto. Ele falou, ó, 162 ml. Então, eu vou colocar aqui 162 ml. De novo, o número de cima vem da reação, o número de baixo vem do texto. Tá bom? Bom, ele deu a densidade. Vamos anotar isso aqui também. Vou anotar aqui, ó. A densidade é 1 grama por ml. Já já eu falo dessa densidade. Nas condições adequadas de reação, formaram-se 18 mol de HCl. Falou do HCl. Então, vamos lá. Ó, HCl, olha aqui, ó. HCl, certo? HCl, 6 mols sobre 18 mols. Certo? 18 mols. O número de cima eu tiro daqui, o número de baixo eu tiro do texto. Tá, o que é que ele quer? Ó, a massa de cloreto de antimônio, certo? Ó, ele agora está perguntando sobre o cloreto de antimônio, tá vendo? E a quantidade em mol de água que participaram dessa reação são. Preste atenção. Ó, vamos lá. Ele quer saber, ó, cloreto de antimônio é esse cara aqui. Então, vou colocar ele aqui, ó. SbCl3. 2 mols sobre X. Certo? Ele quer saber a quantidade, a massa de cloreto de antimônio. Aqui, ó. A massa de cloreto de antimônio. E ele quer saber a quantidade em mol de água que participaram dessa reação. A quantidade de mol de água eu já sei que foram 162 ml, só que ele quer a resposta em mol, tá? Então ele quer nessa ordem. Primeiro a quantidade disso daqui em massa, que deu essa quantidade aqui, ó, do HCl, e depois ele quer que você diga quanto é esse número daqui em mol. Então são duas operações. Um é de estequiometria e a outra é só de transformar, tá certo? Vamos começar com estequiometria, tá bom? Então, ó, eu vou pegar essas duas frações aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Então, vou repetir, tá? Ó, 2 mols, aqui é o cloreto de antimônio, 2 mols sobre X é igual, aí vem HCl, 6 mols sobre 18 mol. Olha, ele quer a massa, mas não já está todo mundo em mol aqui? Então está pronto para você fazer mesmo pelos extremos e achar a resposta em mol, certo? Mas, como ele quer a massa, você poderia fazer assim também. Transformar isso aqui para massa, esse para massa e esse para massa, para depois fazer meio pelos extremos. Mas assim dá mais trabalho. Então é melhor você já calcular a resposta em mol, depois você converte, fica mais prático. Antes de fazer mesmo pelos extremos, dá uma olhadinha se tem relações matemáticas. E tem de dois jeitos aqui, ó. Tem desse para esse, tá vendo? Ó, desse para esse. Para 6 virar 18, você multiplica por 3. Então, para esse número virar o que você quer, você multiplica por 3. Pronto, o valor de x é 6
mol. Como seria o outro jeito? Seria assim, ó. O x não estava aqui, você faz desse para esse. Para 6 virar 2, você divide por 3. Para 18 virar o x, você divide por 6, que também vai dar 6. Divide por 3, que vai virar 6. Tá? Bom, 6 mol. 6 mol de quem? Do cloreto de antimônio 3. Só que ele, o cara não quer mol, o cara quer a massa. Então, vamos deixar esse negócio em massa. Certo? 1 mol corresponde à massa molar. Aí ele falou para mim que a massa molar vale 228 gramas. Cada mol vale isso. Então, 228 gramas. E aqui, quando aqui for 6 mols, aqui vai ser x. X vezes 1, x. 6 vezes 28, quanto é? Vamos lá multiplicar. 6 vezes 8, 48. 2 vezes 6, 12 com 4, 16. 2 vezes 6, 12 com 1, 13. Pronto. Primeira resposta é essa. 13,68 gramas. Certo? É a massa de cloreto de antimônio 3 que ele pediu para a gente achar. Beleza. Só que ele pediu agora uma outra continha. Ele quer saber o seguinte. Qual é a quantidade de água que participou da reação? Para poder dar essa quantidade de mol aqui. Ó, participou da reação 162 ml de água. Certo? Aí, para que serve a densidade? Vou te dar uma dica, anota aí. Eu também tinha essa dúvida. Para que tem densidade na questão? Ó, é assim. Pode aparecer densidade numa questão por 3 motivos. Primeiro motivo, ele quer que você saiba se flutua ou se afunda. Não é esse caso aqui. Segundo motivo, para identificar as substâncias, porque densidade é uma propriedade específica da matéria. Terceiro motivo, para converter de massa para de massa para volume, de volume para massa, que é o que a gente vai fazer aqui, certo? Porque ele está pedindo para a gente achar, ele está perguntando assim, ó, quanto foi de água que participou da reação? Participou 162 ml. Aí ele quer essa resposta, ele quer que você converta isso aqui para mol. Então vamos converter. Então veja só, o que é a densidade? Ó, 1 grama por ml. Isso aqui, minha gente, é como se fosse assim, ó, 1 grama, tá? 1 grama corresponde a 1 ml. 1 ml vale 1 grama. Tá vendo? Pronto. Aí ele botou 162 ml. Então vamos botar aqui, ó, 162 ml vai dar quanto? X. Vai dar 162 gramas, né? X vai ser igual a 162 gramas. Pronto. Ele não quer a resposta em grama, ele quer a resposta em mol. Então você vai calcular a massa molar da água para converter isso aqui. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Massa molar do H2O. Certo? Ele deu? Não, não deu. Mas, vamos lá. Ó, mas dá até para fazer de cabeça, né? Dá para fazer de cabeça. Mas vamos lá. Ó, o H vale 1, 2 vezes 1, e o O vale 16. Aí você pode ficar reclamando, ah, prof, por que ele não deu? Ó, às vezes tem vestibular que faz essa gracinha mesmo, dá de um e não dá do outro, tá? Ó, porque ele já tinha dado a massa molar do cloreto de antimônio, né? Às vezes tem essas coisinhas. Aí, ó, como é que eu sei esses dados aqui, né? Eu consulto a tabela periódica. Então, nesse vestibular, com certeza tem a tabela periódica para a pessoa dar uma olhadinha. Pronto, olha. Cada mol vale 18 gramas. Então, eu vou fazer uma outra regra de 3. 1 mol corresponde a 18 gramas, certo? E 162 gramas, 162 gramas, corresponde a X. Pronto. Agora você faz meus pelos extremos, mas antes de fazer meus pelos extremos, dá uma olhadinha se não tem relações matemáticas. Tem algum número que multiplicado por esse dá esse? Será que tem? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não. Tem não. Tem. Por 9. 8 vezes 9, 72. Deixa eu ver se é 9. Acho que é 9. Ó, multiplicando por 9. 9 vezes 8, 72. Vai 7.
É 9. Exatamente. Pronto. Então, se aqui você multiplicou por 9, aqui também você multiplica por 9. Então, o valor de x é 9 mol. Então, a nossa alternativa tem que ter isso aqui, que é o que ele quer primeiro, e depois 9 mol de água. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? Ó, letra C, 1.368 gramas e 9 mol de água. Não é fácil? Mas é sério, ó. Você só pega isso aqui se você treinar. Só assistindo isso aqui, eu acho insuficiente. Porque quanto mais você treinar, mais o seu leque de habilidades, sua agilidade em perceber os números vai ficando cada vez mais rápido e você vai entendendo cada vez mais. Essa aqui que eu te mostrei é a habilidade básica, é a base. Depois vem outras habilidades, tá? Que eu te mostrei lá naquele e-book. Bom, vou deixar aqui na descrição. E se você precisar também de aula de reforço, aula para preparatório para o Enem, para os vestibulares da vida, eu tenho um projeto com aulas online, tá certo? Manda esse vídeo para os teus amigos que estão estudando estequiometria, porque isso aqui cai em qualquer vestibular do mundo. Obrigado pela atenção, dispensável.